Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou estudante do Centro Universitário Internacional Uninter, meu polo aqui de Araucária, eu estou cursando o curso de Pedagogia. Então, o meu estágio supervisionado é de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade EJA. Em razão da pandemia do Covid-19, o estágio está sendo gravado de maneira online. Eu queria agradecer também, obrigado Uninter por essa oportunidade. Então, aqui meu nome completo e o número do meu RU. Aí eu queria ler um textinho para vocês sobre a história da alfabetização dos adultos no Brasil. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou ler rapidinho para vocês, tá? A educação de jovens e adultos, o EJA, tem ganhado maior projeção nos últimos anos devido à sua inserção nas redes públicas de ensino. Esse lugar, que aos poucos foi sendo reconhecido, e a visibilidade atual dessa modalidade da educação básica, muitas vezes causam a impressão de que a educação de jovens e adultos é uma realidade recente, construída a partir dos anos de 1990. Recuperando um pouquinho a história do EJA no Brasil, queremos mostrar que a expansão e o conhecimento e o reconhecimento que essa modalidade conseguiu nos últimos tempos reflete uma trajetória de lutas, avanços e retrocessos, descobertas e, sobretudo, muita resistência em afirmar a educação como direito de todos. A educação sempre foi marcada por processos descontínuos e campanhas que, em sua maioria, não foram suficientes para consolidar a escolarização desse enorme contingente de brasileiros. Historicamente, a EJA sempre foi tratada pelas políticas educacionais de forma secundária, sem que fosse possível construir uma base sólida em sua difusão nos sistemas de ensino. As ações nessa área foram sempre tomadas por baixo, barateadas e envolvendo poucos investimentos. Era como se para o adulto analfabeto bastasse apenas aprender algumas poucas coisas, pois não se acreditava que ele pudesse chegar muito longe. E mais que isso, o retorno do investimento feito em educação de adultos era insignificante para a sociedade. A partir dos anos de 1940, começou a ser implementado ações mais abrangentes no campo da EJA. Até então, na maioria dos casos, a educação de adultos tinha um sentido salvício e moralista, muito aproximado de um sentimento de caridade e missão a favor dos pobres. Isso reforça a ideia que a EJA esteve sempre aliada à concepção de que já nascia com vocação para ser extinta, pois quando se erradicasse o problema do analfabetismo, ela estaria finalizada. Chegamos nos anos de 1990, reafirmando que a educação é um direito de todos e que a educação de jovens e adultos representa uma parte significativa na abertura desse novo século. Então, a educação de adultos torna-se mais do que um direito, é a chave para o século XXI. É tanto a consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento, da democracia, da justiça e da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência pode ceder lugar ao diálogo, à cultura, à educação baseada na justiça. Eu escolhi a aula para uma turma do 5º ano do ensino fundamental na modalidade EJA. Tá? A matéria que eu separei foi de geografia e o tema é o crescimento em queda, porque as famílias ficaram menores. O material que eu vou estar utilizando é um livro didático que é entregue pelo município, tá? Para as escolas municipais, né? Então, teoricamente, todos os alunos têm o material em casa, todos os alunos da rede pública têm esse livro em casa, o que seria mais fácil para eles acompanhar a videoaula. Então vamos lá, né, pessoal? A gente vai lá para o capítulo 2 do livro, a página é a página 36, e já abrindo o livro a gente já vai observar essas fotos, tá?
Eu vou mostrar uma sequência para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Essa família, tá? É uma família do município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso, em 1939. Então, vocês podem reparar ali que é uma família constituída basicamente, né, pai, mãe e são 5 filhos. Uma família bem grande, né? Então, aí eu já queria lançar assim para vocês. Na sua opinião, as famílias brasileiras estão cada vez maiores ou menores? E o que que vocês acham, né? Por quê, né? Na sequência, temos a foto de outra família, essa família do município de São Paulo, no estado de São Paulo, e já é uma família, essa foto foi tirada em 1960, então veja que já passou algum tempo ali, mas a estrutura continua, né? O pai, a mãe, o número de filhos diminuiu um pouco, são 3 crianças. Aí, com o passar do tempo, um pouquinho, né? Vejam que já é uma família de 2015, família do município de Campinas, no estado de São Paulo. Então, mostra mais ou menos o retrato das famílias que nós temos hoje, né? O pai, a mãe e uma criança, um filho, né? Então, já está bem diferente daquela família lá de 1939. Daí eu queria perguntar para vocês, qual que vocês acham que é a diferença entre as famílias retratadas? Qual a diferença dessas famílias, né? Então, se você pensar bem, a diferença está no tamanho das famílias, ou seja, no número de integrantes. A fotografia 1 retrata uma família da primeira metade do século XX. A fotografia 2 retrata uma família bem menor, um casal e 3 filhas. A fotografia 3 retrata um casal e uma filha, né? Então, nas décadas de 1940, 1950, era comum os casais terem muitos filhos. E na década de 1950, cada mulher tinha em média 6 filhos, né? Atualmente, esse número caiu para uma média de 2 filhos por família. E nas últimas décadas, a população brasileira vem apresentando um ritmo de crescimento cada vez menor. Isso se deve à diminuição do número de imigrantes que chegam ao país e à redução do número de nascimento, pois os casais estão optando por ter menos filhos, né? Então agora a gente vai avançar um pouquinho mais lá para a próxima página e vai tentar entender bem isso. Então aí tá para vocês pensarem um pouquinho mais. Qual que é a diferença entre as famílias destacadas, né? Como a gente já falou, a diferença é um número de integrantes que está, com o passar dos anos, cada vez menores, né? Agora a gente vai avançar lá, vamos para a página 38, pessoal. Aqui na página 38, a gente tem o textinho ali, ó, porque as famílias ficaram menores. Vamos fazer a leitura juntos, vocês acompanhem o material de vocês, tá? Muitas mudanças na sociedade brasileira contribuíram para que as famílias ficassem menores. Observem algumas delas. Em geral, os homens e mulheres passaram a ter mais acesso a diferentes métodos para evitar filhos, os chamados métodos contraceptivos, como o uso da pílula anticoncepcional e o de preservativos. Então, observem ali, né, pessoal, tá ali em cima. Atualmente, o uso de métodos anticoncepcionais é cada vez mais frequente por grande parte da população, né? Muita gente está utilizando cada vez mais esse método. Também aumentou o acesso de cirurgias para não ter mais filhos, a vasectomia para homens e a laqueadura para as mulheres. A maior parte da população passou a viver nas cidades, o que trouxe mudança nos hábitos de vida. Por exemplo, nas cidades, os gastos da família com a criação dos filhos, ali alimentação, roupas, remédios, estudo, passaram a ser maiores do que eram no campo. Isso fez com que muitos casais decidirem ter menos filhos, né? Como aqui o custo de vida é mais alto e as pessoas acabaram ficando sem trabalho no campo, sem ter como trabalhar lá, migraram para a cidade pensando em uma vida melhor. Só que aqui o custo de vida é um pouco mais caro, então eles acabaram diminuindo o número de filhos, né? Apesar do grande aumento da população, durante todo o século XX, as últimas décadas têm se caracterizado por um ritmo de crescimento cada vez menor, motivado pela diminuição da imigração e do crescimento populacional, tá?
Vamos avançar mais um pouquinho, ali na página 39, vamos fazer a leitura ali, pessoal. Outro importante motivo que fez com que as famílias ficassem menores foi o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho. Muitas mulheres passaram a ter 1 ou 2 filhos, ou optaram por não ter filhos, para se dedicar ao trabalho fora de casa, né, gente? As mulheres estão tendo cada vez mais que ajudar os maridos na renda, então elas acabam optando por ter famílias menores para poder sair e ter mais tempo, né, trabalhando para ajudar na renda. Então, o número de mulheres no mercado de trabalho aumentou muito nas últimas décadas. Além disso, muitas mulheres passaram a ocupar cargos de comando. Tá? Na fotografia ali a gente tem uma técnica, né, que vai fazer a imunização de pacientes em São Paulo. E a outra fotografia é das mulheres que participam da produção de motores, de motores automobilísticos. As mulheres hoje em dia são bem número grande de mulheres nessas fábricas, né? Tá, ali do lado o que vocês têm? Vocês têm ali um censo que foi feito que demonstra o percentual atual das famílias, né? E esse censo mostra como a ampliação da participação feminina no mercado de trabalho, a maior expectativa de vida e as facilidades para se divorciar mudaram a cara da sociedade brasileira. Então, vocês podem notar ali que 16,3% das famílias são resultados de recasamentos. 2,5 milhões de enteados moram com padrastos ou madrastas. 36,4% dos casais não oficializaram a união nem no civil nem no religioso. 3,1% da população brasileira é divorciada. E 881 mil lares têm homens vivendo com filhos sem cônjuges, né? Então, os dados mostram como a sociedade brasileira está se reorganizando de forma muito parecida com a europeia e a americana. Basta ver como aumentou o número de pessoas que vivem sozinhas, os registros civis de casamento homoafetivos, os divórcios, as mulheres chefes de família, além da queda intensa na fecundidade, fenômeno observado em todas as regiões brasileiras. As formas diferentes de organizar a casa e a família também estão ligadas à maior participação da mulher no mercado de trabalho. Mulheres no comando dos lares já somam 32,2%, contra 22,2% há 10 anos atrás. Isso reflete uma novidade do ponto de vista cultural. As despesas da casa agora são compartilhadas entre os moradores, em 34,5% dos domicílios, e aumentaram os casais sem filhos, que agora chegam a 20% do total. A taxa de fecundidade menor mostra que mais gente decidiu não ter ou deixar para depois ter seus filhos. Então, para dedicar às suas carreiras profissionais, né, pessoal? As mulheres estão tendo outras prioridades, o que contribui muito para a diminuição das famílias. Então, vamos relembrar um pouquinho. Aquele retrato que nós vimos lá no começo da aula, lá, aquela foto que tinha o pai, a mãe, os 5 filhos, é uma realidade que está ficando cada vez mais para trás, né? Concluímos que a nossa sociedade está mudando, né? Está ficando cada vez diferente, o pessoal está se ajustando aos novos tempos, né? E é baseado nisso que a gente vai começar a nossa atividade. Agora eu vou passar para vocês um pouquinho do que vai ser a atividade de vocês. Então, a atividade que eu vou sugerir para vocês é um trabalhinho, tá, gente? É um trabalhinho em grupo. Aí, lembrando agora que os grupos serão organizados por via aplicativo, tá? Vocês vão selecionar 4 alunos da turma e cada 4 alunos vai ser um grupo. Nesse grupo, vocês vão interagir e trocar as informações necessárias para a montagem do trabalho, tá, pessoal? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma entrevista, tá? Lembrando que entrevista é um gênero textual, que se caracteriza por perguntas e respostas, tá? Aqui embaixo tem alguns exemplos de perguntas que vocês podem fazer, tá? Vocês vão fazer entrevistas com diferentes famílias para tentar entender as mudanças que ocorreram ao longo das gerações. O que vocês vão poder perguntar? Vocês vão, qual o tamanho das famílias em cada geração, as diferentes gerações moravam no campo ou na cidade, se ocorreram mudanças de um lugar para o outro, como por exemplo migrações,
como foram as mudanças e por que elas ocorreram, como eram as condições de vida comparadas com a da geração atual. Os membros da família de cada geração tiveram acesso livre aos estudos? E se sim, estudaram por quantos anos? Concluíram até que nível de estudo? Com que idade aproximada as pessoas da família morreram em cada geração? Quais eram as maiores causas da morte? Né? Isso são perguntas que vocês vão fazer para o pessoal ali perto de vocês, que vocês conhecem, e vocês vão anotar tudinho. Lembrando que as informações serão anotadas no caderno. Gente, não é necessário anotar tudo que foi falado pelo entrevistado, ou de maneira como ele falou. Você deverá anotar as partes importantes que servirão para a próxima etapa do seu trabalho. Então, aqui nesse slide tá tudo explicadinho da maneira que eu já passei para vocês ali, né? Que em razão da atual pandemia do coronavírus, que nos impede de realizar esse trabalho em sala de aula, nós vamos realizar ele criando grupos de WhatsApp com a sua turma. Vocês vão se organizar em grupos de 4 alunos e vão trocar as informações via aplicativo, tá? Logo após terem colhido as informações suficientes, deverão organizar as ideias e montar o trabalho de maneira que preferirem. Aí vocês vão montar em forma de história em quadrinhos ou de linha do tempo, um jornal, né, de notícia, que conte a história das famílias ao longo do tempo. O que aconteceu? Elas aumentaram, elas diminuíram, eles viveram mais, viveram menos, têm mais filhos, o que mudou? E aí vocês vão organizar as ideias, né? Mais ou menos assim. O primeiro passo, então, fazer entrevista. Cada um faz a sua entrevista, tá? Juntar o maior número de informações. O segundo passo é passar a entrevista de vocês para os colegas do grupo. Então, compartilhar todas as informações para que vocês possam organizá-las, tá? E aí, no terceiro passo, organizar as entrevistas. Isso é importante, isso não é importante, e montar uma sequência ali, né? Que já entra no quarto passo, que é montar a linha do tempo. Aí vocês escolhem, é uma linha do tempo, é uma história em quadrinhos, é de repente um jornal, tem várias alternativas para vocês escolherem aí, tá? Aí depois que vocês montarem, fotografa a atividade ou faz no Word e envia a atividade pronta para o grupo da turma, ali nosso grupo da sala de aula, né, que todos participam. Então, aí vocês enviando para o grupo, todos vão ter acesso e eu também vou poder olhar e vou dar nota por ali, tá, pessoal? Aí eu sei que vocês vão se dedicar bastante, cada um vai fazer sua parte no trabalho e que vocês vão fazer um excelente trabalho, tá? Tenham um capricho, escutem a opinião do colega, trabalhem juntos e eu acredito que o trabalho de vocês vai ficar maravilhoso. Então, com esse slide, eu encerro a minha apresentação, a minha aula, né? E tenho certeza que isso tudo logo vai passar. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos novamente, né? Vamos voltar à rotina normal. Obrigado por ter acompanhado a minha videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus.